Olá, o meu nome é Gabriela Marques Peixoto e este é o podcast Mestria da Performance. Aqui iremos embarcar numa viagem de partilha e aprendizagem sobre assuntos relacionados com a performance, o estudo do instrumento e o bem-estar físico e mental dos artistas. Que comece esta jornada para ti. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio número 17. Eu hoje estou mesmo muito feliz, tenho um convidado muito especial, Lourenço Sampaio. Olá, Lourenço. Olá, Gabriela, como estás? Tudo bem? Olha, muito obrigada por estares aqui no podcast, é mesmo um prazer enorme. Não, prazer, estou mesmo. Muito obrigado pelo convite. Olha, Lourenço, eu gostaria que começasses por nos contar um pouco acerca do teu percurso musical, por favor. Bom, o meu percurso musical começou quando eu tinha 8 anos, no Conservatório de Música do Porto. Eu inicialmente fiz prova para violino, mas o meu professor na altura, o professor que veio a ficar comigo, o professor João Lu Leconte, estava também na audição e ele, como o meu irmão já tocava violino, ele convenceu os meus pais que ele fosse tocar viola. Eu, na altura, pronto, torci um bocado o nariz, não sabia o que era, pronto, com 8 anos. Mas depois o professor foi das pessoas também que mais me marcou na vida inteira. Ele conseguiu que a viola d'arco fosse um passatempo mesmo, além da óbvia educação que dá, mas sempre foi muito divertido e foi um bocadinho isso também que fui um bocadinho diferente dos meus irmãos, em que ele conseguiu cativar-me imenso e para mim eu gostava, para mim era como se fosse jogar computador ou jogar à bola e tocar viola e gostava imenso. E assim comecei. Pronto, mais tarde, fui-me desenvolvendo, não é? No conservatório sempre, mais ou menos até ao oitavo grau no conservatório. Fui fazendo, entretanto, bastantes masterclasses. Depois, na parte académica, assim muito sucintamente, entrei na ESMAI, com uma classe do professor Richard Wojcicki. Fiz a licenciatura lá e depois, a seguir, fui para Londres, onde fiz mestrado e Artist Diploma na Royal Academy of Music, com o professor Paul Silverthorne. Na altura fui para lá também porque o professor já era chefe na altura da Sinfónica de Londres, e então que era, obviamente, uma grande motivação para estudar com ele. Entretanto, estabeleci-me como freelancer em Londres e mais tarde, após muitas tentativas, muito suor, sou agora solista B, ou seja, número 2 na Opera North, em Leeds, já há quase 3 anos. Uau, espetáculo! E estás a gostar dessa experiência? Estou a gostar imenso. O Reino Unido, é um país, como sabemos, muito desenvolvido em termos artísticos, tem muitas orquestras, muitas oportunidades, é um bocado por essa razão que eu cá estou, porque, tem imensas orquestras, imenso espaço de evoluir, o meio artístico é também bastante exigente, tem de tudo, claro, mas é exigente, e temos uma orquestra com um programa muito diversificado. Fizemos essencialmente ópera, claro, mas também fizemos muitos concertos sinfónicos com grandes obras. Já toquei cá a Sinfonia Alpina, a Quinta de Shostakovich, ou seja, tudo obras muito boas. E até temos uma componente até um bocadinho mais ligeira. Nós fazemos um musical por ano. Já fomos em tour e tudo. E eu sou uma pessoa que aprecia todos os géneros de música. Dizia, acho que era o mestre Vitorino de Almeida, para mim só há 2 tipos de música, boa e má, e então, para mim, desde que a música seja boa, eu gosto muito, estou a gostar imenso. Tem sido uma partilha, não é, enorme, quer amigos portugueses, quer, obviamente, com as pessoas cá que eu conheci cá, e estou cá estabelecido e muito feliz. Muito bem.
Olha, para quem nos estiver a ouvir, gostaria de te perguntar se podias partilhar connosco um bocadinho acerca dessa tua jornada das audições de orquestra, porque é sempre um momento desafiante e pronto, eu acho que é mesmo do interesse de toda a gente se pudesses dar assim alguns conselhos. Claro. É assim, eu acho que, pronto, na minha vida houve uma série de experiências que foram muito importantes. Eu acho que vou salientar aquilo que eu acho que foi mais importante, em termos das experiências que eu fui fazendo durante todo o percurso. Duas coisas que eu acho importantes. A primeira, tocar no maior número de sítios possível, tocar para o maior número de pessoas possível. Ou seja, há pessoas, eu acho que muitas vezes em Portugal, como há muitas vezes uma relação muito próxima, professor-aluno, os alunos ficam muitas vezes acanhados, acham que estão a tocar para outra pessoa nas costas do professor, e eu acho que, principalmente, e há pessoas, não sei, imagino que haja casos em que pessoas talvez fiquem ofendidas, mas eu acho que não deve ser o caso, porque quando os professores querem o melhor para os alunos, querem que sejam vistos com o maior número de perspectivas, e toda a gente tem sempre algo de bom a acrescentar, e isso eu tive muita sorte, porque já desde os 15 anos, eu lembro de uma experiência que me marcou muito, que quando eu tinha 15 anos, acho eu, fiz o concurso da Covilhã, que eu não sei se ainda existe, acho que ainda existe, mas não tenho certeza. Fiz o concurso de internacional da Covilhã, e pronto, preparei-me o máximo possível, e pronto, e estavam dois rapazes espanhóis também lá, e éramos só os três, e pronto, e demos muito bem os três e tudo mais, e foi um momento de muita partilha, eles tocavam bem. No final, nenhum de nós ganhou, não foi assim. Eu fiquei um bocadinho triste na altura, mas vi também, essencialmente, além de ter tocado e ter sido uma experiência que eu tive ficado nervoso, e é normal, quer dizer, foi assim uma experiência com muita pressão, até porque tinha pouco público, foi um bocado estranho, uma pessoa entra e estão lá meia dúzia de pessoas, e então aquilo é um bocado... a pessoa não sabe se está a fazer um concerto ou não, mas deve sempre olhar para aquilo como um concerto. Eu pronto, fiz, e também, muito importante, vi o nível superior. Portanto, eu fiz o nível médio na altura, lá está, só tinha 15 anos, no nível superior, acho que era até aos 30 anos. E havia gente, olha, tocou a Joana Pereira, que eu lembro-me, tocou mais um senhor inglês, um senhor americano, que acabou por ganhar, e pronto, e nessa altura, também muito por influência do meu pai, que foi uma pessoa também muito importante na minha carreira, ele andava na altura a ouvir gravações de uma professora cá, que é relativamente conhecida em Inglaterra, chamada Rivka Golani, e não é que de uma das pessoas que lá estava era aluno da Rivka Golani. E então fomos falar com ele e a ver se conseguíamos, onde é que ela dava masterclass, se não conhecia, se não conhecia. E ele disse que sim, pronto, e lá fui eu, passado um ano mais ou menos, fui lá ter masterclasses com a Rivka Golani, e pronto, e uma pessoa vai para um meio diferente, e ela também era uma professora em Londres, quer dizer, aquilo, uma pessoa expande imenso os seus horizontes e essencialmente vê outras pessoas a tocar. Entretanto, também em Portugal, tive muita sorte em ter tido aulas com a Anabela Chaves, que foi obviamente e será sempre uma referência para todos os violinistas cá em Portugal. Uma senhora, quer dizer, não há muitas palavras para... Primeiro, toca maravilhosamente bem. Segundo, teve uma coragem, e ainda por cima mulher nos anos 80, todos nós sabemos que não é nada fácil, e chefe de naipe da Orquestra de Paris, vencedora à unanimidade do concurso de Geneve, foi algo que a Nova Kimai não conseguiu, a Tabet Zimmermann não conseguiu, ficaram todas no segundo prémio, sem primeiro e tudo, e a Anabela Chaves é um motivo de grande orgulho, mas pronto, e eu, obviamente, uma pessoa tem que ir atrás desses nomes, quer dizer, uma pessoa quando sabe de alguém que toca muito bem, que não sei o quê, deve ir absolutamente perguntar e não se acanhar, ou procurar masterclass, ou perguntar, quem tiver possibilidade, aulas particulares. Acho que esse género de investimento para mim foi muito importante, foi mesmo muito importante. Também toquei, portanto, isto na minha adolescência,
Toquei também para um professor também muito querido, que infelizmente faleceu há pouco tempo, o professor Valentim Stefanov, que foi laureado no concurso de Marguerite Long-Jacques Thibault, de um violinista absolutamente excepcional, que me ensinou imenso. Ou seja, disse, eu como era solista, ele sabia me ensinar como é que se toca como solista. Então ele falou a projeção do som, como é que uma pessoa... Ou seja, um bocado das regras que não são ditas, não é? Que não estão escritas em lado nenhum, mas que as pessoas que estão dentro do meio sabem, não é? Tal como há regras que pessoas que tocam em orquestra percebem o que é que os detalhes. E pronto, e então ter o maior número de experiências acho que é fundamental. E depois eu ainda continuei, portanto, entrei na ESMAI, depois de ter entrado na ESMAI, fiz uma masterclass que também foi super significativa para mim, com o Yuri Bashmet, que é obviamente um grande violonista dos nossos tempos. Ele, e mais uma vez, é engraçado, estas masterclasses todas, uma pessoa lembra-se muito mais de ouvir os outros tocar do que tocou, ou seja, se uma pessoa não se deve ficar muito preocupada, tocou bem, tocou mal, deve-se olhar e absorver o máximo possível. E nessa masterclass, quer dizer, o Yuri Bashmet fez parte de uma geração em que, só para termos uma ideia, nos anos 70, no Conservatório de Moscovo, era género. O professor de violino era o Oistrakh, ou o Yankelevich, o professor de violoncelo era o Rostropovich, os alunos eram mestrados, estava a Natalia Gutmann, e licenciatura o Bashmet e o Boris Belkin, ou seja, estava ali uma concentração, que aquilo era até conhecido como a fábrica dos laureados. E pronto, tem uma quantidade dessa geração toda, e obviamente o professor de viola lá era o Fyodor Druzhinin e o Vadim Borisovsky, são os dois pais da escola de viola russa, e o Yuri Bashmet bebeu desse conhecimento e também da ligação que teve ao Shostakovich, e eu tive um grande privilégio, devo dizer que uma das coisas que me marcou imenso, que o pianista acompanhador na masterclass do Yuri Bashmet foi quem estreou a sonata de viola de Shostakovich e que estudou com o próprio Shostakovich. Uau. E um pianista do outro mundo, completamente. Eu lembro de estar a ouvir ele a tocar, não sei o que fosse, Brahms, obviamente Shostakovich, Bartók, o que fosse, era uma sensibilidade de um senhor tão humilde. Foi muito, e pronto, e só ouvir uma pessoa parecia que estudava o que os outros estavam a fazer, e chegávamos a casa, eu chegava a casa, lembro 2 ou 3 vezes de peças, pronto, que iam sendo repetidas, o professor ia dizendo mais ou menos as mesmas coisas, pronto, porque são as coisas que são mais difíceis, não é? Uma peça, e eu lembro-me de já saber da pessoa, já tem as ideias, porque quando vai estudar a peça, também já sabem como se já tivesse tido aula. E eu acho que isso é super importante. O conselho que dou em relação a isto é: toquem para o maior número de pessoas possível, sempre com inteligência, pessoas que não é maior número de pessoas, por assim dizer, não é? Pessoas que admirem, pessoas que gostem, que achem, olha, eu gostava imenso de tocar assim. E roubem ideias de quem vocês gostam. Eu lembro, eu não sei, eu fazia isso um bocado intuitivamente, não é? Eu via um pormenor de uma peça que estava a tocar, uma pessoa diz, eu gosto assim, vou fazer assim, eu só penso, vamos a tocar. Não, quer dizer, tudo acaba por ter sempre o nosso cunho pessoal, e acho que quanto mais experiências tivermos, melhor vamos tocar sempre. Claro. Procurar, portanto, outras opiniões e, não é? Outras perspectivas, claro. Às vezes, não é? Sim, é como ler livros, não é? Uma pessoa não pode... Claro. À partida não fica mais burra a ler livros, não é? Pode aprender mais ou menos, não é? Mas eu acho que esta partilha, e de outras coisas, não só do nosso instrumento, a parte da orquestra, grandes interpretações, mais uma vez tive sorte. O meu pai, sempre compramos imensos CDs, eu tinha sempre, quer dizer,
Hoje em dia há Spotify, ou seja, com uma subscrição a pessoa tem acesso a tudo, que é fabuloso, mas na altura, no princípio dos anos 2000, eram CDs que uma pessoa tinha e quando precisava procurar alguma coisa era uma questão de que gravação é que nós tínhamos, porque sempre tínhamos tudo e sinto que isso me influenciou imenso, porque depois, se uma pessoa ouve coisas bem tocadas e tem acesso a esses géneros de gravações desde pequeno, acho que isso acaba por influenciar muito a maneira que nós fazemos música. Além, claro, de ir a concertos, não é? Acho que os músicos realmente são um bocado preguiçosos de ir a concertos, mas é mais outra experiência que uma pessoa pronto, aprende imenso. Completamente. Ouvir. Sim. Claro, ouvir, experimentar. Experimentar, exato. Isto é uma ciência de tentativa e erro. Claro. Sim, então eu não fui exceção. Agora falaste de tentativa e erro e por acaso a próxima pergunta é mesmo relacionada um bocadinho com a questão, pronto, do estudo, que eu queria te fazer assim algumas perguntas e acerca portanto, de como ter realmente um estudo eficiente, em como realmente o estudo fazer parte da nossa vida diária de uma forma saudável e não de uma forma em que vamos começar a estudar e já estamos quase a bufar por todos os lados. Portanto, o erro é não é complicado. Sim. Eu mais uma vez tive também sorte. O meu primeiro professor deu-me a melhor regra para estudar. Ele dizia-me, por acaso agora estou-me a lembrar, ele disse: eu detesto estudar. Eu acho que toda a gente detesta estudar. Não conheço ninguém que goste de estudar. Quer dizer, toda a gente gosta de tocar, pegar um instrumento, tocar e não sei o quê. Mas estudar é diferente, não é? É diferente e é difícil. E acho que é a coisa mais difícil do nosso trabalho é estudar. Claro. Eu acho que se resume um bocado. O meu professor dizia assim: faças o que tu fizeres, não te enganes. Ou seja, claro que toda a gente se engana a estudar, não é isso que eu quero dizer. Mas é assim, uma pessoa faz um erro e depois a primeira coisa que faz é parar, pensar e o que é que eu preciso fazer para este erro não acontecer mais? Ou seja, muito mais lento. Uma pessoa dizia: podes tocar o mais lento que tu quiseres, mas não te enganes, porque o teu cérebro não faz ideia o que é que está certo e o que é que está errado. Ou seja, vai aprender a absorver da mesma maneira aquilo que estiver certo e aquilo que estiver errado. Ou seja, quanto mais repetires o que estiver certo, mais o teu cérebro aprende o que está certo. E o inverso, não é? Se repetires o que está errado, o teu cérebro vai aprender o que está errado. E então é um bocado essa a situação. E eu, pronto, na minha vida, tive sempre que, pronto, eu sou um bocadinho, não sou um bocadinho preguiçoso também, mas também de qualquer maneira, durante a minha licenciatura, eu fiz também a minha licenciatura em Bioquímica, ou seja, o meu tempo era sempre limitadíssimo. Mas eu acho que tive sempre a sorte de ter sido ensinado a estudar de maneira muito eficiente e sempre tive muito boa memória, ou seja, também me ajudou imenso no estudo, a ler e tudo mais, mas sempre fui muito cirúrgico a estudar as passagens que era preciso, não é? Que era preciso, ou seja, não preocupava-me sempre, não me enganar, fazer mais devagar e, no fundo, uma pessoa racionalizar a coisa e pensar assim: eu estou a ensinar os meus dedos a fazer esta passagem. Pronto, isso é um conselho que eu acho importante, geralmente para passagens difíceis. Outro conselho que eu acho muito importante é primeira prioridade a estudar, ritmo. Segunda prioridade a estudar, dinâmicas. Terceira prioridade a estudar, notas. E geralmente vêm primeiro as notas, talvez depois o ritmo e depois as dinâmicas. Geralmente é acho que é o vício aqui. Sim. Não está bem. Porquê? Se uma pessoa não souber onde colocar as notas, depois não interessa que notas tocou. Claro que não estou a dizer, se as notas estiverem erradas também não dá, certo. Mas em termos de esqueleto, de montagem, uma pessoa tem que primeiro saber onde colocar as notas.
E isto é engraçado, estes princípios funcionam exatamente como para a leitura à primeira vista. Mas imagina, estamos a ler à primeira vista alguma coisa, mas a gente está em conjunto. O mais importante é se a pessoa toca junto com os outros. Se não tocar junto, pode tocar tudo perfeito. E pronto, e a seguir, dinâmicas, perceber o fraseado, perceber para onde é que a frase vai. Uma coisa que ajuda imenso, e que acho que as pessoas não fazem o suficiente é cantar as próprias frases. Saber interiormente como é que quer que aquilo soe. Até antes de tocar, porque eu acho que foi aqui um bocado aquilo que falamos da masterclass. A pessoa ouve os outros, até às vezes sem ver a partitura e sem ter vício nenhum de ter começado a estudar. Ouve só e depois já sabes como é que a frase é e já sabes como é que soa na tua cabeça e de repente, na tua cabeça, quando pegas no instrumento e começas a tocar, de repente tu já sabes, já tens aquele ideal na cabeça montado e já sabes para o que é que estás a trabalhar. Em que de repente pessoas, muita gente, quem nunca, pegou numa peça nova, nem ouviu, nem disse nada, meteu à frente, começou a estudar devagar porque tem passagens com semicolores cheias e uma pessoa não sabe para onde é que está a ir. Claro. Eu acho muito importante uma pessoa ouvir, nem digo ouvir gravação. Se uma pessoa não conhecer, obviamente tem que ouvir uma gravação, não é? É um bocado difícil uma pessoa ter uma ideia do que é que aquilo soa, o que é que aquilo sabe, o que é que aquilo nos sugere, não é? Para o que é que aquilo nos sabe, quer dizer, como se fosse uma comida, tem que fazer um prato e depois nunca o provei, não é? Uma pessoa tem que saber qual que é o objetivo, não é? Quer que as coisas saibam. E acaba por ser um bocadinho assim. Acho que a questão do ritmo, porque isso vai ser depois para a vida inteira, o ritmo. Uma pessoa que não tem bons hábitos rítmicos, então em orquestra, quer dizer, em orquestra aquilo é muito facilmente diagnosticado esse problema, porque, quer dizer, as pessoas todas têm que tocar ali junto, não é? Claro. E eu diria que é uma coisa que não se insiste o suficiente, é em ritmo. As pessoas ficam obcecadas com as notas, mas pronto. Acho importante, então, eu disse, não se enganar. Tocar, priorizar primeiro o ritmo, depois a dinâmica e depois as notas. O metrónomo, que é uma coisa interessante, que as pessoas, precisamos de metrónomo. Certo, o metrónomo ajuda, mas eu acho que às vezes o metrónomo pode ser uma ferramenta para nós não pensarmos mais no ritmo. Se a pessoa tem ali aquela máquina, isso é muito interessante. como se estivesse a dizer-nos exatamente aquilo que... Como se fosse bicicletas com rodinhas. Pois. A pessoa só pedala e aquilo anda. E uma pessoa não tem noção do equilíbrio da bicicleta, por exemplo, não é? Quando tem rodinhas. Sim. E então a pessoa usa aquela muleta e de repente ela não está lá. E uma pessoa não sabe tocar sem aquela muleta. Eu acho que isso está mal. A pessoa tem que desenvolver um ritmo próprio, um ritmo interno. E por isso é que eu acho que eu utilizo o metrónomo para estudar quando, por exemplo, estou a estudar uma passagem que não tem ritmo, ou seja, que seja, sabe, tudo semicolores cheios. Por exemplo, uma pessoa às vezes está perdida ali nas notas e não sei o quê, às vezes corre sem saber ou não sei o quê, e tem ali o polícia para nos dizer onde é que se toca. E quando quer fazer uns ritmos, não é? Começar ou fazer, pronto, aqueles exercícios que acho que as pessoas todas realmente já sabem, para isso utilizo o metrónomo. Mas é engraçado, em geral, até porque eu acho que o metrónomo é uma coisa muito quadrada, não é? Uma pessoa, o metrónomo não tem música nenhuma. Só tem música quando a música é suposto ser super quadrada, não é? Super, quer dizer, rígida, não é? O metrónomo é rígido e a música não é rígida. Eu acho que a pessoa, obviamente, uma pessoa tem que saber respeitar o ritmo, como é óbvio, e acho que uma coisa, lembro-me de um conselho que me deu a Anabela Chaves, dizia sempre, olha, as pessoas, acho que foi a Anabela Chaves, quase certeza que foi a Anabela Chaves, que era, quem está a ouvir deve conseguir dizer qual é o ritmo que tu estás a tocar. Por muito roubado que faças, o ritmo deve ser, de alguma maneira, transparente para cá. Mesmo nas peças mais melódicas, com mais flexibilidade, mesmo durante um ritmo rubato, um ritmo acelerando, nós devemos ter a preocupação de explicar ao público o ritmo que está na nossa parte, porque isso faz parte da música, não é?
Da mesma maneira, isso quem diz o ritmo, diz as dinâmicas, nós dizemos piano aqui, não quer dizer que tenhamos tocado, porque o que é piano? Piano é relativo, não é? Uma pessoa tem que conseguir balancear, se isto é piano e depois diz mezzo forte, podem ser os dois muito fortes, mas quer dizer, o piano tem que ser sempre menos que mezzo forte, não é? A pessoa tem que ter esse cuidado no texto, exatamente, que é isso que dizia a Anabela Chaves, o texto. Primeiro o texto, sempre o texto. E depois o que tiveres, depois o que nós quisermos dizer para lá, tudo bem. O meu professor em Londres dizia uma coisa também engraçada, dizia assim, olha, ele também era dessa opinião que a partitura é muito importante. E dizia que, olha, tens direito a fazer uma coisa por peça que não está escrita. Ou a pessoa, pronto, senão é um bocado. Eu acho que ainda hoje em dia há tanta gente que desvirtua exatamente o que está na partitura e quer fazer isto porque sou melhor, ou porque acha que sou melhor, ou porque. Para mim, gosto de ser fiel ao que escreveu o compositor, porque a peça é dele, e nós devemos algum respeito ao compositor e ao estilo da peça que estamos a tocar, e essas coisas todas. Acho que é muito importante. Muito bom mesmo. É um bocado esse o conselho que dou, não sei se foi muito, se ajudou muito, Olha, mas espetacular mesmo. Ao Adorei. estudo. Sim. Depois, deixa-me pensar. Eu acho também que as pessoas, os projetistas, como disse, devem sempre ter também em relação a. Acho que era uma pergunta que tu tinhas perguntado também antes, que era do futuro e do que é que uma pessoa. O que é que nós queremos fazer? E muitas pessoas não sabem se vão ir para fora, se não vão ir para fora. Eu acho a ideia de partilha de conhecimento, mais uma vez, é importante. Acho que em Portugal, claro que há imensas oportunidades, mas obviamente Portugal é um país, há os outros todos, não é? É normal que nos outros dois países se consiga ver outras coisas que não se vê em Portugal. E acho que toda a gente deve ter assim um plano, mesmo que não seja o plano certo, ou que seja, não pode não ser rígido, mas tenha um plano em que, quer dizer, que saiba aquilo que quer fazer, ou para onde é que está aí, que tenha sempre algum objetivo que não está cá agora, quer dizer, por causa daquela pergunta, de onde é que se vê daqui a 5, não é 5 anos, mas pronto, onde é que se vê daqui a 2, ou o que é que passa que uma pessoa está, porque eu acho que as coisas não conseguem ser planeadas assim muito bem, em cima do joelho. E há muita gente que pensa, só estou a pensar em acabar o curso, depois do curso vejo. Não, se uma pessoa tem sérias ambições de fazer aquilo que quiser fazer, acho que se deve haver uma sobreposição de objetivos. Eu lembro, tive sorte, fiz quarteto na ESMAI. Fiz o quarteto na ESMAI e pronto, falava com os meus amigos também, e lembro de falar com um amigo, o Afonso Fesch, na altura nós tínhamos mais ou menos a mesma idade, e ele dizia, vou para ali, eu vou para acolá, e eu lembro-me, tinha e tenho muita admiração por ele, e lembro dele dizer, eu quero ir para aqui, e depois eu pensava, eu se calhar também devia pensar para onde é que eu hei de ir, depois, não sei o que, quis sempre ir para fora, mas não sabia para onde, para quando. Na altura era para ir ter isto lá para Paris, e depois lembro do Afonso me dizer, mas olha, e se não entrares, depois pode ter, quer dizer, é preciso ter um segundo plano, e o meu segundo plano foi, neste caso agora, a minha mulher, a Heloísa, que me disse, olha, porque não experimentas Londres? E então também fiz prova para Londres, e se não tivesse tomado essa atitude, se calhar não tinha tido nada, porque em Paris acabou por não correr bem. Pronto, foi uma daquelas experiências, eu posso partilhar, não foi muito agradável de todo. Eu preparei-me, era uma prova complicada, era uma prova de admissão especialmente, era um recital de 40 minutos, seguido de entrevista, em francês, e eu na altura quis fazer a audição para Paris porque o professor Gerard Cossé, que era professor lá,
veio dar masterclasses fino, mais uma vez, partilha de conhecimentos. Eu fui lá, só porque, olha, se queres vir tocar, não sei o quê, olha ali, vamos e pronto. E eu então fui lá e o professor gostou muito e disse, olha, não gostavas de estar para isto? E eu fiquei, pronto, muito surpreendido, não achei que fosse possível dizer uma coisa dessas. E pronto, eu pensei, olha, nunca na vida, vou trabalhar, vou preparar a prova ao máximo, mas pronto, mas acho que estava confiante que ia entrar, não é? Quando o professor a partir diz essas coisas, uma pessoa fica assim a pensar. Sim. E depois, não, fiz a prova e eles foram um bocado mal educados comigo, não é? A prova tinha corrido bem. Eles têm uma inferência, devo dizer, eu sei que não sei fazer generalizações, mas acho que as pessoas, acho que é mais ou menos sabido que em França tem sempre alguma preferência com franceses em muitas coisas. Mesmo as pessoas que estão em França cá, que há, é um meio complicado. E pronto, na altura não me escolheram e até me fizeram uma entrevista ou perguntas super desagradáveis. E perguntaram-me no fim porque é que se eu tinha tantos professores russos, porque é que eu não ia estar para a Rússia. Assim, depois eu fiquei assim um bocado. E o professor também ficou na altura muito chateado. E pronto, e pelo contrário, na minha supostamente segunda escolha, em Londres, as coisas foram todas muito bem e pronto. E escolheram para lá e isso acabou por ser muito diferente. Acabou por mudar a minha vida. E uma pessoa, isto a dizer que se uma pessoa não preparar e não tiver mais ou menos a tentar prever mais ou menos, ninguém sabe o futuro, mas prever. Sim. Olha, e obrigada por essa partilha, porque às vezes também é bom partilharmos o que não está tão bem, não é? Claro. Pronto, e a mim também me aconteceu uma coisa um bocadinho parecida, que às vezes lá está, as pessoas às vezes demonstram portanto interesse que nós estejamos na classe deles, mas depois uma pessoa vai lá e não fica, e é sempre uma situação, pronto, um bocadinho, eu entendo porque também passei por essa situação. Sim. Eu acho que outra coisa também importante é as pessoas. Eu gostei imenso também outro dia de um post que vi no Instagram de uma percussionista em que ela estava a partilhar os insucessos dela. Estava a mostrar tipo, os e-mails que recebeu a dizer que não foi escolhida. Eu, por acaso, engraçado, eu já não falei desde aí, eu fiz a orquestra de jovens dos conservatórios oficiais de música com ela em 2004. Acho que é Lúcia. E não sei, vi o post dela e eu gostei imenso. E comecei a pensar, e é verdade, eu acho que as pessoas, especialmente até em programas destes, as pessoas vão interessar, olha, a pessoa que conseguiu isto, a pessoa que conseguiu aquilo. E às vezes não fala-se pouco sobre o que corre mal. Correu muita coisa mal. Aliás, correu muito mais mal do que bem para mim. Quer dizer, porque uma pessoa ter sucesso, ou ter algum sucesso, e conseguir alguma coisa, ninguém consegue tudo, não é? Ninguém consegue tudo. E muita gente falha mais do que acerta. Ou seja, em termos de provas, em termos de concurso, em termos desse género de coisas, eu passei bocados horríveis, eu lembro. Na altura, mesmo na ESMAI, em que, pronto, uma pessoa eu tocava e pronto, e tinha boas notas, uma pessoa que mas queria sempre... Sentia que não conseguia controlar isto ou aquilo ou outro. E uma pessoa queria sempre mais, ou fazia pré-me, lembro, olha, fiz prova no meu primeiro ano para a Orquestra de Jovens da União Europeia. E não entrei. E fiquei chateado. E fiz um erro que me custou muito caro. Foi, nunca mais fiz provas da orquestra durante 10 de maio. Erro. Quer dizer, para quem quiser trabalhar em orquestra, eu acho que quase toda a gente há de ter que ou lidar com a orquestra, ou se quiser dar aulas, obviamente só dar aulas, tudo bem, mas acho que toda a gente que quiser trabalhar em orquestra tem de estudar provas de orquestra. Claro. Ou seja, isto não é pegar em descertos e isto vai. É ir fazer provas. E então, em prova de orquestra, eu só voltei a acordar para o assunto quando cheguei a Londres, porque pensei assim, afinal,
Afinal, se eu quiser trabalhar se eu quiser trabalhar em orquestra, vou ter que fazer provas de orquestra. Então nós lá em Inglaterra temos logo no princípio uma audição. Sim. E eu cheguei lá, no princípio, deu a minha audição e tive 75 em ensaio. E fiquei muito chateado, muito triste. Porque aquilo depois decidia quem é que ficava nas primeiras estantes, essas coisas todas. Sim. Eu dava valor a isso também. Eu acho que mal os alunos gostam. A pessoa com ambição gosta de ter sucesso, não é? Por isso acho que isso é normal. E pronto, fiquei muito chateado, depois comecei a pensar. Isto, se fosse para um emprego, eu não ganhava. Uma pessoa tem que conseguir, numa audição, num dia tem que conseguir ser literalmente o melhor da sala, não é? Senão não fica com o emprego. E comecei a pensar, então, olha, vou fazer todas as audições que me aparecerem na frente. Tudo. Então, tudo. Musical chairs, move, tudo. Ia ver tudo. Orquestras de jovens, comecei a fazer audição outra vez para a Orquestra da Europeia. Comecei a fazer para o Gustavo Mahler. Comecei a fazer para os trabalhos todos que havia aqui. Até fiz para a Sinfónica de Londres, não sei o quê. Tudo. E isso foi a melhor coisa que uma pessoa podia ter feito. Porque aí é que uma pessoa deu o teste para ver onde é que está a sua aprendizagem, em que nível é que nós estamos. Tem a verdade. Não é verdade, mas é um momento, não é? Em que a pessoa tira-se aquela fotografia e aquela pessoa está assim. E foi muito engraçado, pronto, a partir daí começou a minha caminhada escalada de orquestra que custou barbaridades. Pois. Eu não sei quantas provas de orquestra fiz, eu fiz para aí umas 30 provas. 2 anos, mas 3 anos, não sei, já não lembro. Mas dessas tive sucesso para ir 3 ou 4. Ou seja, uma pessoa ter estômago para 25 nãos, sim, às vezes é a diferença para depois quem chega mais à frente. E essencialmente tirar sempre qualquer aprendizagem daquilo que aconteceu na audição, da série. Pedir sempre feedback, essas coisas é super importante. Pedir sempre, para a pessoa pedir perguntar o que é que o júri achou. Porque às vezes o júri está à procura de uma coisa completamente diferente, e acho que há audições para uma pessoa um bocado esquecer e outras para uma pessoa pensar. E acho que é uma coisa muito importante, que acho que já está a ser cada vez mais feita em Portugal, que é bom, mas na altura que eu lá estava era complicado. E foi assim, foi literalmente de audição a audição, lembro perfeitamente. Primeira vitória tive lista de reservas da Gustavo Mahler. Fiquei da orquestra de jovens e pensei, que espetacular, ainda bem, olha, consegui, foi uma boa notícia. Continuei, se passado um ano, fiz a tour da Gustavo Mahler. E pronto, pensei, olha, estamos a evoluir. Até que depois uma pessoa faz uma audição aqui da Orquestra da Inglaterra, o sistema é um bocadinho diferente. Ou seja, vamos imaginar, eles fazem uma prova, 1 ou 2 rondas, muitas vezes só uma ronda até, uma prova relativamente curta, e eles escolhem 5 ou 6 ou 4 para ficarem na experiência, e depois no fundo são contratados por número de projetos como freelancers, e pronto, e eles vão cortando as pessoas consoante, ou seja, eles veem como é que as pessoas, o que é que eles gostam mais, pronto, depois chega ao fim, eventualmente, ou não, há um que é escolhido no fim. Mas depois eles podem chamar outras pessoas para ficarem na lista de extras, pronto, e é assim. Então depois fui ficando às vezes uma vez na lista de extras, e foi assim uma caminhada mesmo, e depois eu analisava sempre o que é que corria mal, e depois começou a pensar como é que a audição se processa, não é? O que é que eu faço? Por exemplo, eu sabia que se pedissem primeiro o concerto clássico ou romântico, eu sabia com qual é que eu começava. Porque a primeira coisa que uma pessoa começa é chave. É chave. Isto é um grande conselho que eu acho que posso dar, que é um júri sabe como é que a pessoa que tem à frente toca em 30 segundos. 20, 30 segundos da pessoa começar a tocar, o júri tem 70% da ideia quando a pessoa toca.
Dá para ver se toca afinado, dá para ver se a pessoa toca no ritmo, dá para ver se a pessoa toca no estilo, dá para ver se a pessoa... Ou seja, e também mais uma vez, o Anabel Chaves dizia, o teu cartão de visita é muito importante. As primeiras notas que saem do teu instrumento têm que ser do melhor que tu puderes apresentar. Por isso, eu comecei a trabalhar muito nisso, ou seja, só estudar tipo esta primeira página, ou a primeira não sei o quê, porque eu já sei que o resto, eles vão estar a prestar menos atenção, não é menos atenção, mas eu já os ambientei ao que eu sou, pronto, eles vão começar a ver se há mais algum desastre a seguir. Pronto, se não houver mais nenhum desastre, pronto, certo. Pronto, e depois praticar os certos por ordem, sem parar, fazer montes de vezes tocar a audição, pedir a instrumentistas de outros instrumentos, porque às vezes as audições estão sempre pessoas que nós admiramos e que nós temos mesmo vontade do conselho, porque às vezes, obviamente, diferentes instrumentistas veem diferentes coisas. E acho que foi uma série de coisas, de debate com amigos. Os meus amigos, eles estão pelos cabelos de me ouvir as minhas audições, porque eu lhes perguntava sempre, ouve mais uma vez, desculpa, tenho isto, não sei o quê. Pedir aos amigos, tocar uns para os outros. Essa luta é indispensável. Sim. Porque eu não acredito que ninguém consiga estar encafulado em casa durante não sei quanto tempo, não sei quantas horas, e de repente sai e é um maior. É possível, mas acho que claro. Somos todos humanos e temos que trocar essas É quase como experiências. num jogo de futebol, vá. É uma comparação, se calhar, um bocado. Nem sempre Claro. Os jogadores, se calhar, são fantásticos e são todos umas, não é, espetaculares, mas vai haver jogos que vão perder. Claro, E a diferença é realmente a perspectiva em relação ao erro e à falha, porque em vez de se calhar de encararmos aquela falha ou aquele erro como oh meu Deus, acabou tudo, já não vou conseguir, é exatamente isso que estás a dizer, parar para refletir, ok, o que é que não foi bem, não é? E fazer essa análise mais profunda sem estar constantemente a julgar e a dizer que pronto, já foi tudo por água abaixo, porque isso faz parte, não é? E ainda assim, ainda hoje é difícil, não é? Eu continuo a Claro. ter muita dificuldade em audições, não é? Quer dizer, mesmo depois de ter conseguido um trabalho e tive alguns trials já também, houve já algumas vezes que correu bem, mas mesmo assim, quer dizer, é muito no momento se uma pessoa, na realidade, confiança se desenvolve durante a audição mesmo, é engraçado, porque eu lembro-me de levar na minha cabeça passo a passo, ou seja, primeiro, por exemplo, eu geralmente toco sempre o Stamitz primeiro, que é o concerto de viola que se toca clássico, que ele tem uma passagem complicada no início, e eu pensei, vou organizar a minha cabeça só para conseguir acertar essa passagem. E o resto virar por arrasto. E depois, se aquilo correr bem, eu vou, em princípio, começar a ficar motivado dentro da audição, para depois tocar, porque eu a seguir vem o concerto, chama-se o concerto Bartók, que é o que eu toco, e que é uma coisa que também me cai bem a mim, e então eu já sei que se eu conseguir passar essa barreira, não é? Ver como quase a audição como se fosse uma corrida de obstáculos. Estou a ter o primeiro obstáculo. E só pensar num obstáculo de cada vez mesmo. Salta e depois a seguir tem o próximo. E o próximo, no meu caso, para mim era um bocadinho mais fácil, porque, pronto, tenho mais facilidade no Bartók e já sabia que a seguir eles achavam que o júri ia conseguir, talvez, a opinião deles ia melhorar a seguir outra vez. E pronto, e depois os certos, para mim, foi sempre tentar, tipo, aquilo que construí antes dos concertos, que supostamente poderia ter sido bom, tentar não... Porque eu acho que as pessoas querem ver bons músicos. Ninguém está à espera de ver aqui uma coisa... nos certos de ver um músico fabuloso, não é? Sozinho a tocar não sei o quê, o Carnaval Romano Berlioz. Pronto, não só ver se o som é bonito, mas não... É difícil avaliar as questões musicais, enquanto que o concerto já, provavelmente tem piano... pronto, essas coisas. No meio disto tudo, há uma pessoa que eu não mencionei, que também foi central também na minha vida, na minha carreira, que conheci, foi através, quando eu estive na masterclass do Bashmet, que eu mencionei antes, engraçado, o Bashmet chegava sempre atrasado, sempre. 40 minutos no mínimo.
40 minutos no mínimo, mas chegou 2 horas de trabalho. E pronto, isso foi assim, a pior parte, mas ele foi uma pessoa muito generosa nessa massa. Era suposto só ter aceito 7 ou 8 alunos e aceitou todos, 17, e deu aulas a todos. Estávamos ali, eles chegavam atrasados, mas depois ficámos ali o dia todo e aquilo não tinha assim limites. E houve uma rapariga que estava lá, ele vivia em Viena e dizia que era aulas ao Oviedo. Eu na altura nem sequer fiz caso do que ela disse, que é um bocado esquisito, não é? Uma pessoa vive em Viena, de repente vai ter aulas de viola ao Oviedo, há de estar alguma coisa a estar em Oviedo que a faz fazer a viagem. Pronto, e então ela estava a reclamar, então estou farta disto, o Yuri Bashman está sempre atrasado e o meu professor é tão bom, melhor que ele e não tem que aturar isto. E na altura foi o meu pai que disse, ficou assim a olhar, deixa-me escrever o nome deste senhor, porque deve ser, se o professor é tão bom como o Bashman. Então eu que é o professor, sim, olha, este professor era colega de quarto do Bashman. E ele, na realidade, era um flautista muito bom, que trabalhou com o Spivakov, no quarteto de Vladimir Spivakov, que agora faz parte do quarteto Koppelman, chefe de naipe dos virtuosos de Moscovo. Pronto, um grande nome. Vamos ver o nome. E sucede que havia uma masterclass que eu recomendo imenso, que é da Fundação Príncipe de Astúrias, que são 2 semanas, 6 aulas, neste caso com o professor, e dá música de câmara, outras coisas. Fomos ver, e então acontece que o diretor ia dirigir a ESMAI. E então, pronto, lá falamos com o diretor, que era o mestre Yuri Nazuski, e pronto, eu lá fui ter aulas com esse professor, o professor Igor Soliga. E pronto, foi uma pessoa que era muito difícil, uma pessoa, pronto, ímpar, porque eu nunca, e acho que nunca tinha conhecido assim uma pessoa que me dava a sensação de saber tudo. A pessoa perguntava, e o arco, em termos técnicos, ele sabia, o arco mexe assim, e vai assim, sabia tudo. Porque eles têm lá, eles têm um método, na Rússia, na altura, que eles diziam assim, até um osso toca violino. O que é que se quer dizer? É uma coisa mecânica. Uma pessoa pode ser bom músico ou mau músico, mas saber os golpes todos, legato, isto e aquilo, e spiccato, e não sei o quê, ricochete, e staccato, volante, tudo, é uma questão de uma pessoa aprender, porque aquilo é como se aprender, sei lá, não sei, aprender a andar de bicicleta. A pessoa pode ser um bom ciclista, mas estava a andar. E pronto, e para eles era tudo. Quer dizer, depois o resto, o talento, a musicalidade, a imaginação, claro que é pessoal. Pronto, então, por consequência, ele sabia tudo. E, obviamente, que sendo um músico, pronto, primeira água também, tal como, pronto, também outros trabalhei, mas ele conseguia um bocado aliar assim, os dois. E eu lembro que passámos 25 minutos nos primeiros 2 compassos de arpeggione, porque o legato não estava, isto e aquilo, e então, pronto, ele ensinou-me, acho que ele acabou por limar um bocado a minha técnica e no fundo, ensinar-me um bocado a operar um instrumento, a fazer aquilo que eu queria. E isso foi muito importante, porque a parte da respiração, que é uma coisa muito importante dos instrumentistas de corda, é outro conselho que eu posso dizer, que é, lembrem-se que toda a gente tem que respirar, incluindo o público. Por muito boa técnica de legato e tudo mais, pensem onde é que a frase respira, onde é que não respira. Porque nós, como instrumentistas de cordas, nós não temos a necessidade física de respirar, como os outros têm, não podem tocar uma frase indeterminada sem buscar ar. Nós, em teoria, conseguimos, não é? E é preciso pensar muito. Ele dizia, olha, onde é que a música respira, onde é que respira, essas coisas todas. E pronto, e no fundo, conseguir avançar uma certa profundidade no som, ou seja, explorar esta parte técnica, no fundo, mesmo até no fundo, a essência da coisa mesmo, mas sempre ao serviço da música. E é engraçado, nós na aula com ele, porque eu fiz essa masterclass das 6 aulas, depois passei a ir, não sei, 4 vezes por ano, assim, ao Oviedo do Porto, lá ter aulas com ele. Nós tínhamos sempre, é engraçado, se fosse a aula mais técnica ou menos técnica, nós tínhamos sempre ao lado o Kreutzer. Tínhamos sempre ao lado, nomeadamente, o número 2 do Kreutzer,
quem não sabe, é um estudo só com semicolcheia, pronto, muito repetitivo e monótono e tudo. Mas pronto, porque ele dizia assim, não devemos desgastar a música estudando tecnicamente diretamente na música. Ele dizia assim, tens um problema a fazer alguma coisa. Por exemplo, no legato, a pessoa queria fazer aquilo, o arpeggione no princípio, a pessoa tinha que ser uma coisa muito ligada. Ele dizia assim, vais estudar isso no arpeggione. Pegas no teu estudo e metes assim o arco ao talão e começas a mexer os dedos só para ver, a fazer o mais ligado que conseguires. Ele até dá um exemplo, fazemos na ponta, que é muito fácil de controlar o arco na ponta, e dizia assim, estás a ver como é que soa? Faz igual no talão. E era até conseguir. Ele dizia, depois fazias assim, depois faz mais assim, usa mais o pulso, usa mais isto, usa mais aquilo. Pronto. E então, era o que nós fazíamos, quer dizer, íamos mesmo até ao fundo, para depois, quando a música aparecesse, estava lá tudo. Quer dizer, uma pessoa já conseguia fazer tudo, e eu lembro, ou seja, havia um problema numa música qualquer e uma pessoa imaginava logo o estudo que a pessoa podia buscar para estudar isto. Este problema resolve-se com este estudo. Acho que é uma coisa boa, que é não desgastar a música com técnica. Ou seja, não estudar, a não ser que sejam passagens muito específicas ou coisas assim, mas acho que a pessoa deve-se resolver os problemas técnicos com estudos ou escalas, e para depois, pronto, lá está, na música aquilo só fluir, e uma pessoa só pensar aquilo que quer fazer musicalmente. Muito bem. Olha, eu podia ficar aqui o dia todo a falar contigo, porque realmente são conselhos e histórias mesmo espetaculares, e mais uma vez agradeço mesmo muito pela tua presença e por toda a partilha. Não, pois é, foi tão melhor, espero que não tenha sido muito oferecido. Queria só fazer-te assim uma última pergunta, assim, uma pergunta de inspiração, vá, que é um artista que te inspira. Um artista que me inspira. É uma pergunta complicada, mas eu não sei. Assim, eu vou dizer 2, ok? Sim, sim. Um no meu instrumento, para mim, quem eu mais sempre gostei de ouvir tocar foi o Yuri Bashman. Eu sei que agora, pronto, a carreira dele não vai tão bem quanto ele gostaria e quanto nós gostaríamos, se calhar, mas ele tem um CD fabuloso que eu recomendo a toda a gente, um CD que tem o Mestre Miller de Schumann, concertos tuctanesco, Colny Dry. Pronto, é um CD que tem a arpeggione também, que é com o tal pianista também que toquei lá naquela masterclass, que é superior para mim. Viola tem a ver com aquilo, quer dizer, tem só a ver com aquilo. E para mim, pronto, é o meu grande ídolo a nível de viola, é ele. E um outro ídolo, que é em direção da orquestra, o maestro, chama-se Carlos Kleiber, e não sei, ele inspirou-me da maneira que ele pinta a música, em que ele, não sei, em que ele sente a música, é uma pessoa com um enorme misticismo à volta dele, um carisma enorme, não sei, não consigo muito bem descrever, mas eu quando era mais pequeno, o meu pai comprou concertos de ano novo, que é uma coisa que as pessoas realmente acham muito aborrecida até, mas era com ele. Sim. E eu sempre achei aquilo, quer dizer, foi até um dos meus professores disseram, olha, tu tens isto? Ouve, olha, vou-te mostrar aqui umas vezes, estou a mostrar algumas valsas, na realidade o que ele fazia era uma sofisticação extrema, e comecei a ficar a olhar e de repente para mim aquilo era espetacular. E tu a gente, não, os concertos não são só valsinhas, não tem graça nenhuma. E depois comecei a ouvir, pronto, quinta de Beethoven, sétima de Beethoven, tudo o que ele fez foi do melhor que há, principalmente é engraçado, e principalmente as obras que são as conhecidas. E quem não ouviu, mesmo que ache que conhece a melhor interpretação da quinta de Beethoven, da sétima de Beethoven, se não ouviu do Kleiber, acho difícil não ficarem convencidas com ele. Recomendo, não podia recomendar mais. O Carlos Kleiber, tudo que houver dele, não há assim tanta coisa, mas tudo que houver, ouçam. Está imensa coisa no Spotify também. E há muitos vídeos dele, vê-se muita expressão e um carisma que não tinha nos vídeos. Muito bem, muito obrigada. Nada, obrigado eu, Gabriela. Olha, tudo bom para ti e continuação. Obrigadíssimo. Mesmo, tudo bom. Muito obrigado.
Mais Tchau. uma vez, obrigada pela presença. Deus. Nada. Muito obrigada por estares desse lado. Boas práticas e até ao próximo episódio do podcast Mestria da Performance.